Olá, bem-vindos ao podcast Ecológica. Eu sou a Vera Colosic e este é o meu podcast. Olá e bem-vindos a mais um episódio do podcast Ecológica. Estou aqui neste sítio maravilhoso, no Art Kaizen, em Lisboa, este sítio assim cheio de arte e coisas bonitas. E este episódio é trazido pela Shaktimat. Eu costumo dizer que ecológica é raciocínio positivo. E este tapete de acupressão também faz coisas positivas pelo mundo. Isto porque tem valores de sustentabilidade e de consciência bastante elevados e apoia vários projetos sociais. Ou seja, nós, ao adquirirmos este tapete de acupressão, que faz maravilhas pela nossa vida, como, por exemplo, reduzir a ansiedade, melhora a qualidade do nosso sono, reduz enxaquecas, também é ótimo para quem tem enxaquecas e alivia dores musculares, mas esta parte mais positiva tem mesmo a ver com o facto de contribuir para projetos de cariz social, como, por exemplo, apoiar o Fundo Malala, que apoia a educação de mulheres, de jovens mulheres à volta do mundo. Portanto, é assim super importante e é sempre bom sabermos que estamos a contribuir para algo maior. E pronto, portanto, este Shaktimat está à venda na ecológica.com, espreitem o site se ainda não espreitaram e subscrevam a newsletter, que é assim mesmo importante para quem quer saber as novidades. Eu às vezes recebo mensagens de pessoas que me dizem que não souberam dos retiros ou que não souberam dos eventos e que gostavam muito de ter sabido. Se subscreverem a newsletter, são sempre os primeiros a saber todas as novidades. Vamos ter agora uma viagem ao Pico, uma viagem ecológica ao Pico. Eu estou muito contente com isto e pronto, são assim estas as coisinhas que eu tenho para vos dizer. Entretanto, estou aqui com o meu convidado de hoje. Eu estava a dizer que estes tapetes, a Shakti, são feitos na Índia. Tu estiveste para aqueles lados, mas ainda não estiveste na Índia, só ali pelas áreas, perto, mas ainda não estiveste lá. Estou aqui com o Ângelo Rodrigues. O Ângelo é ator, já fizeste várias novelas, filmes, teatro, várias coisas, mas mais do que isso. Aliás, tu agora estás numa série da Netflix, que é o Olhar Indiscreto, que está toda a gente aí a falar, mas mais do que isso, tu és agora um explorador do mundo, acho eu. Boa definição. O que é que achas desta definição? Acho que é um pouco exagerada. Eu gosto, eu sou assim, Talvez eu gosto de exagerar. explorador, porque o explorador remete um pouco para a primeira metade do século XVI, os descobrimentos. Então, não estou a dizer que tu andas a explorar pessoas. Estou a dizer buscador. Ok, buscador Talvez. pelo mundo, eu gosto disso. E é exatamente sobre essa parte da busca que eu vou querer falar aqui contigo neste episódio. Obrigada por estares aqui. Obrigado por me receberes na tua mansão. Nesta mansão, super modesta, desculpa. Pronto, muito modesta. Ângelo, eu acho... Isto é espetacular que nós conhecemos de outra vida. Parece que é assim de outra vida. Eu estava-te a dizer há bocado que fui pesquisar para perceber quando é que nós trabalhámos juntos. E foi na novela Deito... Não foi no Deito Quase Tudo. Deixa que te leve. Foi na Deixa que te leve, eu ia dizer Deito Quase Tudo. Era a música de Paulo Gonzo. Não era? Começa por D, não é mesmo? Começa com D, é de Paulo Gonzo. Foi na Deixa que te leve há 14 anos. Imagina. Eras outra pessoa. E tu também. E eu também. E tu também. E é super interessante agora reencontrar-nos nestes... É tão lindo quando os caminhos de repente tipo, cruzam-se por alguma razão. É mesmo incrível. Então convidaste-me para este podcast para nos conhecermos. Exatamente. Passado. Muito bem. Exatamente. Foi mesmo Acho justo. Podias-me ter convidado para um café. Eu sei, não, mas achei eu quis tornar isto público. Podcast. Achei que era mais interessante. Mas olha, uma das coisas... eu também eu não costumo ter cá muitos atores e acho espetacular poder estar a falar contigo porque uma das coisas com que nós lidamos e com que nós trabalhamos são máscaras. E então eu queria te perguntar que máscaras é que tu usaste na tua vida? Tantas máscaras. Dependendo do contexto onde estamos, vamos utilizando uma máscara diferente, não é? Para os amigos, profissionalmente, e muitas das vezes para camuflar dores, não é? Para camuflar algum tumulto interior. Mas sim, socialmente nós fazemos esse jogo das máscaras. E o crescimento também é perceber quais são essas máscaras e pouco e pouco, passo e passo, ir retirando uma de cada vez, não é? Para
para revelar quem realmente nós somos, não é? A nossa essência. Estás nesse sítio? Achas que já tiraste algumas máscaras? Sim, sim. Eu pergunto isto porque isto é uma coisa que sempre... Eu vivi com isto, não é? Tipo, eu comecei a trabalhar com 14 anos, também eras novíssimo quando começaste, não eras? Tinhas 15 no teatro, 18 em TV. Pois, exatamente, também eras novíssimo. E então vivia muito, e eu lembro-me perfeitamente, mas eu ficava confortável com as máscaras, ou seja, as máscaras de personagem, na boa, tipo, eu punha super bem. Mas, por exemplo, a máscara do social era uma coisa que me incomodava imenso, tipo, ir a eventos sociais e de repente ter que ser uma coisa que... Pá, eu vivia num conflito interno de não estou... aliás, há uma história que eu às vezes conto que lembro, eu até escrevi um post sobre isto uma vez, que estava numa gala qualquer, aquelas galas, não sei o que nós vamos lá todos maquilhados, exato, e lá posar para as fotos e os jornalistas, e eu achava que ficava mais gira séria. Tipo, eu achava que ficava melhor assim, sério, tipo, pronto, não gostava de me ver a rir, e depois tinhas os toques, Vera, vá lá um sorrisinho, e eu fazia assim um sorriso amarelo, porque eu não sentia vontade de sorrir, eu estava em sofrimento, tipo, eu estava com a autoestima super em baixo, eu estava desconfortável naquele sítio, estava desconfortável naquele papel, e era uma coisa que me incomodava. Tu sentiste isto também? Sempre, em todas as situações sociais eu sentia isso, e por isso é que já não frequento, ou tomei essa decisão na minha carreira, que é não colocar-me o menos possível nesse tipo de situações, porque é sofrimento, a palavra é essa, é um sofrimento que se sente, mas é necessário no início da carreira, não é? Para encontrarmos o nosso espaço no início da carreira temos que fazer barulho, não é? Para mantermos a relevância. Parte de termos tomado uma outra postura quer dizer que também fomos bem-sucedidos profissionalmente, o que nos permite fazer isso. Porque a Vera Quantos anos é que tens, Vera? Podes dizer? Claro que posso. Eu tenho 25, não, estou a brincar. Okay. Eu tenho 42, não, 37. Então, com 37, se a Vera de 37 começasse agora, mais conflitos terias, porque evoluíste para uma parte que provavelmente não se coaduna com a receita do que é fazer sucesso ou ter sucesso profissionalmente. Sim, mas mais ou menos, porque imagina... Seria outro caminho. Sim, é outro, isso é engraçado também, a parte do sucesso, tipo, o que é que significa ter sucesso? O que é para ti ter sucesso? Boa. Então, para mim, sucesso não é ter o maior número de seguidores, não é ser a pessoa mais popular do mundo. Eu estou completamente fora e recuso-me a pertencer a esse concurso de popularidade. Para mim, sucesso é só impactar positivamente a vida das pessoas e ser um fator de soma das vidas em que participamos. Para mim, isso é a definição de sucesso. Mais do que isso. Isso é espetacular. Aquisição de bens materiais, tudo isso tem uma validade, não é? Isso é espetacular, isso é uma grande definição. Então, olha, estou-me a sentir cheia de sucesso neste momento com essa definição, que eu acho que este podcast impacta positivamente. Positivamente, não isso é? O que é que nós levamos da nossa vida, não é? Se não as vivências, as memórias, as pessoas que conhecemos e os lugares que visitamos, porque depois tudo o que adquirimos, tudo o que é material, não é? Vai-se. Claro. E o que é que... aqui, em relação... Eu estou aqui com uma pergunta, é um bocado... Tipo, quem és tu sem máscara? Boa. Essa pergunta, eu sigo alguns podcasts e... enfim, eu tenho um hábito que gosto de ouvir pessoas a falar, então ouço imensas entrevistas, gosto sempre, como sou ali um interlocutor silencioso, que estou sempre a pensar, ok, porque é que ele utilizou esta palavra, porque é que... Isto para dizer que essa pergunta é recorrente em algumas entrevistas. E se, por exemplo, nós recuássemos 24 séculos atrás e fôssemos ao século 4 antes de Cristo e trouxéssemos Platão de repente para aqui e ele fizesse exatamente a mesma pergunta, quem és tu? Nós continuamos sem conseguir responder. Portanto, nós evoluímos brutalmente a nível tecnológico, uma série de revoluções que têm acontecido, mas a revolução da consciência e a revolução interna, nós continuamos no mesmo lugar de sempre. Então é essa incapacidade de nós definirmos quem somos, porque passa exatamente por aí, não é? Ser ou estar. Eu sou Ângelo ou estou Ângelo por enquanto?
Então, mas diz-me uma coisa, quando tens que definir uma personagem e perguntam quem é a tua personagem, é mais fácil de responder ou não? É, porque não estamos a falar de nós. Estamos a falar de uma construção. Exato. Mas é engraçado, não é claro. Engraçado agora pensar nisto, que é quando te perguntam, ok, mas quem é não sei quantas? E depois não gosto de responder essa pergunta porque parece sempre presunçoso estar a falar de si mesmo e estar... que características é que queres que eu te diga? Que virtudes ou defeitos? E, sabes, o Ângelo é um... O Ângelo é um ser do mundo. Pois não, mas tudo... era mais a questão da máscara, eu acho super... Sabes que eu tenho... Pronto, é um tema que eu tenho trazido. Eu agora também estou, ou seja, trago a experiência enquanto atriz e o trabalho e todo o trabalho de desenvolvimento pessoal que fiz, mas quero aplicar isto na vida. E também já contei que usei máscaras no retiro, tipo a máscara neutra. Tipo, quem és tu quando não tens uma cara e tens só um olhar e um corpo? Boa. Tipo, como é que habitas o teu corpo? Como é que te expressas? Como é que tu expressas as tuas emoções? Acho mesmo interessante esta coisa da máscara. E porque sinto que nós vivemos muito com isso, não é? Mesmo, mas hoje em dia, tu estavas a dizer que tu escolhes, que recusas ir a certos eventos e certas coisas porque já não te identificas. Eu mudei um bocadinho a minha forma de estar e pensei assim, ok, não, mas eu para ir, eu vou porque quero, não é porque tenho de, não é? Que existe um bocado aquela coisa, eu tenho de ir para... Mas quando vou, é tipo, ok, vou aceitar que estou cá e já agora vou curtir. Boa. Portanto, vou tentar curtir ao máximo o ambiente que for. Eu nem cheguei aí. Sim, sim. Opa, eu se for estou em sofrimento na mesma. Pois, exato. Eu encontrei uma forma de não estar em sofrimento, mas que também tem a ver com... Sendo que, Ângelo, a mim também não me vês há muito tempo nesses sítios, mas... porque eu acho que também sofria um bocado com complexos e com inferioridade, com julgamento, com próprios julgamentos meus, estás a ver? De eu achar, isto é uma grande fantochada, eu estou a julgar os outros, então julgava-me a mim própria por estar ali, estás a ver? E chegou um ponto em que eu comecei a tentar também entender o outro lado, que acho que é outra coisa que nós, enquanto atores, temos essa capacidade, não é? Tipo, tu, quando vais fazer uma personagem, se tu fores fazer uma personagem que é um homem cheio de que adora ir para festas do glamour e não sei o quê, tu vais fazer, não vais recusar. E vais olhar para isso sem julgamento, certo? Certíssimo. Mas isso é que é o belo na nossa profissão, é nós conseguirmos ir a tocar em coisas que não estão dentro dos nossos afazeres pessoais e diários e é um trabalho de empatia, colocar-nos no outro lugar, fazer outras coisas. E se trouxeres isso para a tua vida, achas que te ajuda de alguma forma? O quê? Tipo, trazer essa consciência de, ok, se eu agora eu não gosto de estar aqui, mas se eu estivesse a fazer uma personagem que gostasse de estar aqui, eu iria entender porque é que aquela pessoa gosta de estar aqui. É um bocado, mas... É um caminho, mas não sei, socialmente fico ansioso e cada vez mais. E achava que era uma coisa que estava a conseguir melhorar, mas como tenho passado bastante temporadas sozinho e a viajar, cada vez que regresso está a ser cada vez mais difícil e quase que desenvolvi uma agorafobia mínima, ou seja, medo de estar em multidões ou ao lado de pessoas, porque ainda não tenho uma explicação lógica sobre porque é que isto está a acontecer, mas posso fazer algumas aproximações, sei lá, mas talvez por isso, pela pressão que sentimos, que é só uma pressão que nós nos incutimos a nós próprios. Quando estamos em situações sociais, pode o complexo ou de inferioridade, mas eu acho que essencialmente nós levamos como atores, e atrizes, levamos tanta porrada na vida, no sentido de ficar com papel, não ficar com papel, nós lidamos com a rejeição a nossa vida inteira. Eu não me quero colocar, e em personagem, não é? E eu não quero colocar-me numa situação social onde posso estar a contactar com esse sentimento outra vez, de rejeição, de julgamento e tal. Então é como se nós fôssemos uns internos soldados em batalha feridos e que estamos só a proteger-nos o máximo que conseguimos. Ok, eu aceito a crítica, as críticas que fazem a uma personagem, a um trabalho que façamos, mas agora na minha vida pessoal, sendo Ângelo, quero proteger-me o mais possível para...
Que engraçado. Sabes, eu também engraçado estás a dizer isso, porque eu acho que, sim, o medo... Eu acho que existe uma necessidade comum a quase todos os seres humanos, que é nós queremos ser amados, nós queremos que as pessoas gostem de nós. E esse sentimento de rejeição é muito duro e obviamente que eu também passei por isso. Mas houve uma coisa que mudou muito, foi mais depois de ser mãe, aliás, quando eu engravidei do Mateus foi quando ganhei assim... Mais medos. Uma consciência gigante de montes de coisas na minha vida, que foi altamente transformador para mim e continua a ser. E perceber, e comecei também a estudar parentalidade consciente e essas coisas todas, e a valorizar-me mais a mim também, e a perceber que essa rejeição não tem a ver, para já esse sentimento é meu, não é? Mas pensar que não é um julgamento sobre o meu valor pessoal, ou seja, o meu valor pessoal é independente daquilo que se tu gostas ou não gostas. E descobrir isso. E descobrir isto é preciso, é um caminho longo. Eu neste momento estou num sítio que penso, ok, epá, tu podes não gostar, mas eu estou segura do meu valor. E nós aprendermos a valorizar é uma coisa... dá trabalho? Sim, dá trabalho. Sim. E estavas a falar das temporadas que tu... Desculpa, não sei se querias... Só complementar, que acho que vivo sempre numa constante tensão entre querer comunicar, portanto, mostrar-me e fechar-me. É como o trabalho da tartaruga. A tartaruga, quando precisa de se locomover, ela põe a cabecinha fora, e quando precisa de regressar ao seu casulo, ela fecha-se e portanto, é essa constante tensão entre as duas coisas, porque nós queremos comunicar, tu queres comunicar, não é? O que é que motiva um ator subir para cima de um palco, de cima de umas tábuas, em frente a 200 pessoas? O que é que motiva? É só é uma série de coisas. Pode ser o quanto tu queres comunicar, mas também pode ser vaidade, também pode ser carência, e no fundo, isso estás a dizer, é ter a aprovação do público para nos sentirmos amados. Então é como se nós delegássemos ao nosso trabalho, às nossas personagens, um amor que depois talvez nos falte, ou uma validação que nos falte enquanto pessoas. Eu tinha muito isso. Na minha infância eu sonhava em ser atriz porque eu queria viver uma vida melhor que a minha. A sério, porque, sei lá, eu não tive uma infância assim super feliz, nem penso na... E eu lembro-me de ser miúda e de pensar, fogo, aquela... Então eu queria ser a Annie, estás a ver? Para ir para a mansão do outro que adora e que tem toda a gente lhe dá imensa atenção e está no musical a cantar, tipo... Portanto, desculpas para não lidarmos connosco próprios. Sim. Com as nossas falhas, com as nossas lacunas, não é? Esse caminho, não é? Duro, espinhoso, da chamada autognose. Autognose, o conhecimento de nós mesmos. É duro, mas precisa de ser feito. E eu estou nesse caminho, neste momento, já há algum tempo, e que nem tudo são rosas, não é? É como se eu tivesse conscientemente arquitetado um plano de assassinato do meu ego. E então nem tudo é bom quando começamos a destrinchar isso. Bem, já tive momentos mesmo de desconstrução do ego, assim, em meditações super profundas, tipo em retiros que fui, não sei o quê. Bem, eu tive uma vez uma viagem que foi mesmo de pensar, eu não sou o meu nome, eu não sou filha, não sou mãe, não sou bem, eu não sou o dinheiro que tenho, eu não sou a minha família, eu não sou o meu filho, eu não sou a minha profissão, e perceber que sou algo que... Certo. Bem, foi tipo dissolução do ego, estás a ver? Foi o que eu senti, foi uma cena, foi mesmo incrível, foi assim um grande insight na minha vida. Sim, mas o que é que ias dizer mais do ego? Desculpa, que eu estava aqui. Não me recordo. Desculpa. Não me recordo o que ia dizer. E olha, aqui estavas a falar também das tuas viagens, e tu passares muito tempo sozinho. Tu, quando decidiste fazer isso e quando vais para as tuas viagens, tu estás a fugir de alguma coisa ou estás à procura de alguma coisa? Boa. Inicialmente, comecei estas viagens já há alguns anos a fazê-las sozinho, a passar algumas temporadas sozinho. Inicialmente porque queria respirar um pouco porque achava demasiado sufocante esta ideia parva, não é? Do mediatismo aqui em Portugal, do que eu sentia. Do quê? Mediatismo, sim, ou seja, queria
queria estar num lugar em que não me sentisse julgado, talvez, não sei. Mas sempre dizia que não era uma fuga e dizia sempre que, ao contrário do que as pessoas diziam, então perguntavam, então vais para te descobrir? Eu sempre dizia, não, eu não vou para me descobrir porque isso significaria que eu estaria perdido de alguma forma. Eu vou para me criar, era o que eu dizia, vou criar o Ângelo que eu quiser ser. As viagens foram passando, os anos foram passando e percebo que sim, é uma fuga também. É uma fuga aos condicionalismos sociais, porque já tenho 35 anos, olho à minha volta e nesta roda frenética que nós vivemos, na nossa espécie, biologicamente, há algumas coisas que vamos fazendo a partir desta idade, não é? Uma delas é ser mãe ou ser pai, ou acabar a faculdade, ter um relacionamento estável, comprar casa. Olha, ser mãe é uma faculdade mais intensa. É a faculdade da vida. É uma faculdade, à séria. E eu vi que eu nunca me integrava, não conseguia comprar esse sonho. Ao mesmo tempo, fui viajar para encontrar estas respostas e estou aqui num dilema ainda, porque sei que tenho essa vontade de um dia ser pai, acho que isso um dia vai acontecer, quero proporcionar uma boa vida ao meu filho. Não sei se a educação de um filho se compactua ou se coaduna com o estilo de vida que eu tenho tido nos últimos tempos. Acredito que não. Portanto, acho que de forma inconscientemente... Acreditas que não? Eu por acaso até acho que sim. Até uma certa idade. Acho que até é possível. Até uma certa idade da criança. Acho que é possível. Que bom. Pronto, eu acho super possível. Tipo, aliás, tenho conhecido imensa gente, acho que se calhar em Portugal nós somos um bocado mais conservadores nesse sentido de não, ok, não, para dar uma boa vida, mas eu vou lá, imagina uma boa vida a um filho, imagina viveres na Ásia, num sítio cheio de palmeiras, estás a viver a natureza, que estás a brincar com umas jawacandas descalço o dia inteiro, e que tens uma escola que tem uma metodologia menos convencional, mas que é outra escola, acho super possível. O que me assusta é só a escola, e a criança criar raízes. Até que ponto é que não é egoísmo dos pais não permitir que a criança crie as raízes e ter amigos e ter uma base de sustento, uma base de apoio de amigos e familiares mais próximos. Não é egoísmo dos pais? Não sei, não necessariamente. Pois cada caso é um caso. Não sei, acho que não necessariamente, é um bocado... Tu neste momento tens uma... Bem, isto agora está-me a fazer lembrar um filme do Linklater, que é o Boyhood. Viste esse filme? O filme que foi gravado ao longo de... Sim, bem, tu viste esse filme? Vi. Pá, uma cena... Aquilo é incrível, aquilo é gravado ao longo de 12, eu achava que era 7 anos, mas pronto, e acompanha a vida de uma mãe com 2 crianças, com um filho e uma filha. Bem, há uma cena que é quando o filho mais novo se vai embora de casa, finalmente. E ela tem um breakdown, tipo, passa-se, começa tipo, a dizer as neiras, tipo, bem, é a Patricia Arquette que ela faz aquilo brilhantemente, tipo, a vida toda aqui para ti, agora vais-te embora, tipo, vou ficar sozinha outra vez. Aquilo dá, eu como mãe, eu já estou emocionada só de pensar naquilo, porque aquilo dá um aperto no coração, que é tipo, estás a dedicar a tua vida toda e depois vai-se embora, mas a verdade é que os nossos filhos não nos pertencem, tipo, isso vai... Não nos pertencem, nós estamos a criar, estamos a dar o melhor e claro que há uma ligação que está lá intrínseca, mas eventualmente isso vai acontecer, tipo, então... Tenho um exemplo do meu primo também para dar. O meu primo também levou uma vida itinerante ao longo dos anos, o chamado hippie. Foi para a Dinamarca, conheceu o amor da vida dele lá, teve uma filha, a filha entretanto está um pouco mais velha, tem uns... não sei se 6, acho. Eles, entretanto, voltaram para cá, compraram um espaço, uma quinta, então eles estão no dilema de que é a própria filha agora que quer ir para a escola convencional. Então isso não é compatível com o estilo de vida dos pais. Portanto... era mais disso que eu estava a falar. Pois é, uma escolha. Mas esse é um exemplo assim fora da caixa, espetacular. Mas olha, dentro dessas viagens todas que tu fazes, desses sítios todos, os lugares todos que já visitaste, os sítios, os ambientes todos que tu conheces, onde é que tu te sentes mais tu? Foi no Nepal, há uns meses,
quando tive a possibilidade de fazer um voluntariado de 2 meses num regime de internato num convento budista. Eram 150 monges e eu pude ser o professor voluntário que dava aulas de inglês através do teatro e, portanto, estive lá durante 2 meses a preparar um espetáculo de teatro e nunca me senti tão em paz como me senti lá. Eles têm uma rotina, diria, militar, porque eles estão 16 horas por dia em atividades, muitas rezas, muita memorização de tibetano, uma série de coisas, mas essencialmente foi o poder estar com eles sem absolutamente nenhuma máscara. Ali não era figura pública, não era ator, não tinha uma carreira, ali só contava a troca. E foi tão bom sentir essa troca com eles e sentir que eles aprendiam comigo. É como se eu, que sou de uma realidade diferente da deles, é como se eles, com os voluntários lhe trouxessem comprimidos de mundo. E eu estar nessa posição lá e vê-los assim completamente de braços abertos para me receberem foi muito transformador. E depois também, claro, a forma a que eu me propus ir para lá, o que me motivou a ir para lá, também para aprofundar o meu conhecimento sobre a teologia. Então levei uns 4 livros para lá, cada um de uma religião diferente, para começar a entender de uma outra forma a complexidade do ser humano. Comecei a perceber isso nas minhas viagens, que é sempre... anos passados, não é? Gabava-me do ateísmo, não é? Ateu era uma bandeira, eu não acredito em nada, não sei o quê. Mas isso é uma defesa, não é? É uma defesa, porque estamos a negar, não é? O divino que vemos em muitos lugares e obviamente até dentro de nós. Então achava isso que era uma defesa. Entretanto, aconteceu, tive um incidente há 3 anos que me colocou a dormir durante 4 dias, estive em coma durante 4 dias. Podes partilhar aqui para quem não sabe essa história, que eu acho que é mesmo... Sim, em 2019 tive um tratamento de reposição hormonal que correu mal e isso fez com que eu desenvolvesse uma septicemia, que é uma falência generalizada dos órgãos. Isso fez com que eu fosse para o hospital e passasse 4 dias em coma, e depois de todo esse processo, primeiro não sabiam se iria sobreviver, depois se iria perder a perna e depois se iria ter uma vida normal. E o que é certo é que passei 2 meses no hospital internado e consegui largar as muletas. Hoje estou completamente funcional e consegui recuperar. Mas obviamente que isso teve um impacto na minha vida e na forma... Isso foi consequência do quê? Da tua relação com o teu corpo e do teu... Não, isso foi mesmo uma coisa que correu mal, ou seja, foi uma má administração do tratamento que correu mal. Agora, por questões pessoais, não tem nada a ver com estética. E isso fez com que isso teve um tremendo impacto na minha vida, sobretudo porque passei por várias coisas. Já agora, se queres entrar nessa linha, posso falar um pouco sobre isso. Várias opções que tomei dentro do hospital para preservar a minha sanidade mental, que foram boas decisões. Uma delas foi não ter acesso a telefones durante todo o tempo que estive lá dentro, não ter acesso a notícias, não ter acesso a absolutamente nada, porque havia um caminho de um renascer que precisava ser feito. E portanto, o que me fez muita confusão, mais uma vez, foi a forma como as pessoas falam de nós, sem qualquer conhecimento, não é? Isso foi muito impactante quando saí do hospital e percebi que não era por isso que eu estava nesta profissão. De todo. Portanto, eu era um jovem, de um miúdo que vivia no Norte, sempre com o sonho de ser ator, de uma família de artistas também. Claro que vamos comprando as narrativas que nos dizem, não é? que nos vão passando, de vai tirar um curso na faculdade, ou tens que ir para Lisboa, eu fiz passo a passo, filo, para, não é? para obter algum reconhecimento, para sermos amados, validados, etc. E ver que de repente tinha Portugal a falar
sobre a minha intimidade, senti... é como se eu tivesse dado um microfone aos 10 milhões de portugueses que temos aqui e cada um pudesse falar abertamente sobre a minha vida. E passou pela minha cabeça desistir, mas isto passa algumas vezes pela minha cabeça desistir. Desistir? Como assim? Desistir do que fazemos profissionalmente, de ser ator. Pode não ser desistir, pode ser só escolher outra coisa. Sim, claro. Eu não desisti, mas estou só... tenho algo que me preenche, que neste momento faz mais sentido e que me está a preencher muito e... Não é uma desistência, com certeza, é um caminho, com certeza. É uma escolha de caminho. A palavra é forte, mas é precisamente isso que eu senti na altura, porque sabia que havia 1001 caminhos que poderia seguir e fui em busca disso. Portanto, fui inicialmente, depois desse acidente, comecei a viajar também sempre sozinho, na tentativa também de descobrir quem é que eu realmente era e o que realmente queria. Mas uma das ilações que tirei foi que me sinto muito desconfortável e que não preciso do lado do mediatismo, mas lá está, é muito fácil falar e dizer isto para quem já passou pelas coisas, ou seja, tu nunca vais ver uma pessoa que está no seu pleno anonimato a dizer, não, porque o anonimato, eu estou farto de ser anónimo, ou sei lá, ou seja... neste lugar de mediatismo que estou a falar, que eu queria afastar-me completamente. Mas tu podes fazer coisas boas com isso, por exemplo, aliás, eu digo-te isto também, olha, pela minha escolha, porque eu durante muito tempo eu era super resistente a tudo que era, aparecer um jornalista, não sei o quê, eu não dava entrevistas, ou era super, fazia uma pergunta qualquer, dizia, isso é da minha vida pessoal, eu não vou dizer, eu era super assim, tipo, não vou revelar a minha vida pessoal. E chegou aqui um ponto que eu gosto de olhar para o lado positivo das coisas, claro. Mas imagina, tu, a partir do momento em que tens as redes sociais, tu consegues ter um contacto, uma linguagem direta, já não é o disco que disse. Tu estás a falar diretamente com o teu público, tipo, não há ninguém que está a dizer o que é que tu dizes ou não dizes. Pronto. E eu cheguei a um ponto que disse, então, mas espera lá, se eu tenho este meio, se eu tenho este alcance, consigo chegar a tantas pessoas, por que não usar isto de uma forma positiva? Vou espalhar uma boa mensagem. Tu não achas que isso é a parte boa? Imagina, tu tiveste estas aprendizagens que tu fizeste durante as tuas viagens, as partilhas que tu fazes, os textos que tu escreves, são coisas super valiosas e tu, por teres esse mediatismo, estás a conseguir levar isso às pessoas. Sim, dá-me um palco, dá-me uma plateia maior, não é? Isso, claro, sentir que falamos para mais pessoas é positivo. Mas depois tens o outro lado da toxicidade das redes sociais e, enfim, estou a tentar arranjar uma forma em que consiga me sentir são e não é enfim, estou a encontrar-me ainda. Estamos sempre no caminho, andamos no caminho. Exato. Qual é que tu sentes que é assim a tua missão no mundo? Eu só faço perguntas difíceis. Perguntas sacramentais. Dias achar que ias para aqueles jornalistas ecos lá das Netflix, não? Boa. Qual é a minha missão? O que é que tu sentes? Eu já pensei sobre isso tantas vezes, porque essa pergunta, não é? Camuflada de uma outra forma, não é qual é o teu propósito, o que é que estás aqui a fazer. Eu estou a descobrir ainda o que é que eu estou a fazer. Já és mãe, eu acredito que a maternidade ajude a definir qual é que é o propósito. Olha, ajudou-me em várias coisas, porque eu acho que as pessoas quando pensam em propósito pensam, tem que ser uma coisa super grandiosa que vai mudar o mundo. Às vezes o propósito, durante o primeiro ano de vida de Mateus, o meu propósito era alimentar-me bem para ter um leite espetacular para ele poder mamar nas minhas mamas. Tipo, era isto. E isto foi o meu propósito durante esse tempo. E bem, aprendi tanto, Ângelo. Olha, eu sempre tive imensa stage fright, sabes, aqueles nervos que nós temos antes de entrar em palco, não é? Claro, tipo, paralisantes. Paralisantes e que ficámos, não é? Eu fiz um espetáculo e eu achava, quando engravidei, que não ia trabalhar. Eu pedi ao Diogo para me oferecer uma máquina de costura. Ele ofereceu uma máquina de costura. Isto é costureira, perdemos uma costureira. Não, vou ficar a costurar, não sei o quê. Eu nunca trabalhei tanto como na minha gravidez. Fiz um espetáculo em Ponte Sor, depois fiz outro espetáculo no Taborda, fiz os Jardins Proibidos 2, tipo, comecei a trabalhar. Eu trabalhei bué durante a minha gravidez. E lembro-me de estar a entrar em palco nesse espetáculo em Ponte Sor, estava grávida de 4 meses, e ter aqueles nervos, e de repente eu não estava a sentir... Ou seja, estava com a pica de entrar em palco, mas assim,
Claro, é assim, o que é que interessa se eu desmaiar à frente destas pessoas? O que é que interessa se eu me esquecer da linha ou se eu me engasgar? Eu estou a gerar um ser dentro de mim, isto é muito mais importante. É tão mais importante do que é que as pessoas vão achar, se vão ou não vão gostar de mim, tipo, o que é que vão dizer nas redes sociais ou nas revistas, nas tintas, porque eu neste momento o meu propósito é este, é tipo, é estar, claro. Por isso... Pronto. E o propósito, ao contrário do que... O propósito pode ir mudando, não é? Tu agora provavelmente tens outro propósito. Geralmente encurralam-nos com essa pergunta, qual é o teu propósito? Ou o que é que estás aqui a fazer? E eu só perguntei o que é que tu sentes, o que é que tu sentes? Floreaste aqui. Não é nada florear, não é nada, fogo! Não sei responder, Vera, porque vai mudando, não é? Claro. Acredito que o propósito da vida é produzir propósito, porque ela por si só não tem sentido. O universo tem um propósito cego e o propósito da vida é nós produzirmos o nosso próprio propósito. Portanto, por isso é que eu digo que ele pode ir mudando, não é? O sentido da vida é produzir sentido. Isso é espetacular, adoro essa resposta. Acho que isso faz... Olha, está a fazer sentido. Isso está-me a fazer sentido. Boa. Muito bom. Olha, só aqui uma pergunta também que tem a ver com a comunicação e não sei o quê. Qual foi assim o teu melhor momento de Lost in Translation nas tuas viagens? Aqueles momentos que tu tens que de mal-entendidos ou de... Tantos, meu Deus, tantos. Vou aqui escolher a vez que eu fui agora à Tailândia. Eu estive lá num contexto profissional, porque eu só fui à Tailândia no meio desta viagem que eu fiz, porque fui gravar umas vozes em estúdio em Bangkok para a Netflix. Mas há muito tempo que queria visitar uma tribo de Long Neck Woman, portanto, é indecoroso dizer isto, mas as mulheres girafa, porque é mais fácil graficamente para nós entendermos quem são, elas são refugiadas birmanesas que estão na Tailândia, portanto, a fugir de uma guerra civil que existiu lá há 2 décadas, no Myanmar. E eu vi um documentário chamado Cayenne Beyond the Rings e fiquei muito impressionado com a história da pessoa que vi no documentário e adoro fazer isto em viagem, que é olhar para uma coisa, definir a minha missão e só paro quando terminar a missão. E foi exatamente isso que eu fiz. Vi o documentário, tinha lá um plano em que dava para ver o nome da vila. Eu, comecei a procurar e não encontrava nada, era difícil encontrar. Enfim, contactei uma empresa que me poderia levar lá e que me pediu muito dinheiro para ir lá, porque é uma zona muito recôndita. E long story short, eu perdi o voo que me permitia ir para esse tour, perdi o dinheiro que dei para esse tour e fiquei a arder. Felizmente, 1 mês e tal mais tarde, tive que voltar à Tailândia outra vez no mesmo contexto profissional e eu pensei, esta é a oportunidade agora para eu chegar lá. Portanto, entrei em contacto outra vez com o tour, com a senhora do tour, e não obtive resposta. E tentei outra vez, não obtive resposta, o que quer dizer que fiquei a arder com o dinheiro. E então eu estava em Chiang Mai, porque eu fui de propósito para Chiang Mai, à espera da resposta da senhora do tour, e não obtive nenhuma resposta. Portanto, eu só contava comigo. Portanto, eu tinha de chegar à fronteira com o Myanmar pelos meus próprios meios, sabendo que quanto mais para norte subisse na Tailândia, menos inglês as pessoas iriam falar. Então pronto, aluguei um carro, vi toda a rota que precisava de fazer, então teria que chegar a um distrito chamado Mae Hong Son. É muito engraçado porque esta tribo mora no distrito Mae, que é igual, como nós dizemos, Mae Hong Son, e o rio chama-se Pai River, portanto, ali uma... Eu estive em Pai. Então, já estiveste em Pai? Tive, ok. Sim. Então, sabes o que é que eu estou a falar? Tive em Pai. Portanto, o Lost in Translation foi a partir do momento em que cheguei a esse distrito e tive que perguntar a toda a gente se sabiam quem era a senhora do documentário. Então, eu tinha uma foto da senhora e o nome da vila e andei, basicamente, a perguntar aos senhores que tinham canoas e barquinhos se conheciam, ninguém conhecia. No meio disto tudo, Pai é uma personagem nesta história porque eu perco os meus cartões de multibanco e crédito
em pai. Portanto, eu fico completamente sem acesso às minhas contas, tinha um dinheiro de parte, portanto, eu teria que, vê lá Vera, eu perdi os meus cartões, não tinha mais dinheiro, não podia levantar dinheiro, mas a minha missão era, eu tenho que ir conhecer esta mulher. E estás lá mesmo no meio da montanha. Tenho que conseguir entrevistá-la, porque eu queria fazer uma entrevista, e voltar para Chiang Mai para entregar o carro que eu aluguei, e contava apenas com o dinheiro que tinha, portanto não podia acontecer absolutamente nada, nada podia correr mal. E lá encontrei um senhor que me levou a Wai Pu Keng, que é o vilarejo. Depois fui nesse vilarejo, estava completamente atirado aos leões, no sentido em que só me valia, não tinha nenhum tradutor, valia-me só por mim mesmo, peço uma guarida a uns senhores de uma mercearia, que eles dão uma guarida, custou uma ninharia, e no dia seguinte vejo um vulto a aproximar-se dessa mercearia, percebo pelo pescoço alongado que seria uma mulher da tribo Karen, e chamo o nome dela, a achar que ela não responderia, o nome da pessoa no documentário, e ela responde-me, portanto eu chamo Mute, que era o nome dela, ela responde: sim, yes, sou eu. Então depois foi o trabalho de estar numa vila muito distante e convencer a pessoa a fazer uma entrevista sem que parecesse forçado, não é? Porque eu não queria estar no lugar onde todos os turistas que vão lá fazem, não é? Que é o tirar a foto e tirar as argolas. Fazer uma elas foto não podem tirar as argolas. Não, elas não, mas o turista, eles têm lá umas argolas artificiais que é para o turista usar. Ai, que horror, mas é porque aquilo é uma violência, na verdade. Aquilo vira meio zoológico, não é? Aquilo é uma violência. Por isso é que eu quis mesmo ir para o lugar onde elas viviam mesmo, porque sentia que elas não... Acho que elas não iriam sentir isso lá. Mas então foi eu conseguir fazer uma entrevista em inglês, porque o inglês dela era macarrónico, ela falava algumas palavrinhas. Ela teria que dar as respostas na sua língua, que era birmanês, e eu não iria entender. Portanto, eu fiz uma entrevista onde levei as perguntas impressas em inglês e em birmanês também, as perguntas em birmanês e dei as perguntas, e portanto fiz a entrevista toda com ela a responder-me em birmanês, eu não percebi uma única palavra. Depois, dias mais tarde, tive que contratar um tradutor para... E percebeste que ela te insultou a entrevista inteira, não? Quase. Ela teve o tempo todo a dizer este caramelo que vem aqui. Mas foi um momento difícil. Isso é lindo. Eu, por acaso, também sou muito assim, tipo, quando tenho uma missão, eu também tive uma... Por acaso, já contei aqui no podcast, mas já foi há imensos episódios, que eu também vi um filme que era com a Ama. Sabes quem é a Ama? Que é uma indiana que abraça pessoas. Não sei. Porque é a cena dos abraços. Chama-se Ama? Ela chama-se Ama, com 2 M's. E vi um filme, um filme daqueles de domingo à tarde, mas que aparecia esta figura e eu fui pesquisar. Depois percebi que ela fazia em vários sítios do mundo estes abraços. E então há um momento que eu tenho umas férias, tipo que acabava um trabalho. Mas o que é que tem um abraço? É um abraço que muda a tua vida, porque imagina, são mulheres que de repente não podiam ter filhos e passam a ser férteis depois do abraço. Pronto, é uma cena... Pronto. E eu andei a pesquisar e percebi onde é que ela está no mundo naquelas datas. Está em Singapura, boa. E comprei um voo e fui para Singapura. E eu tinha dito às minhas amigas na passagem de ano, tipo, isto é a resolução de ano novo, eu vou abraçar a Ama. E elas, esta agora vai abraçar a indiana. Pronto. E eu fui... E pronto, e foi espetacular, porque depois reencontrei um amigo meu que vivia em Singapura, que eu não via há 12 anos, e foi uma grande... E abraçaram-se todos. E abraçámos todos, e foi lindo. E foi lindo. Mas é ótimo. Mas, lembrei do Lost in Translation. Dá um motivo às viagens, eu gosto disso, dá um propósito. Eu gosto de viajar com propósito nas viagens. Tipo, viajar vou aqui com propósito, fazer isto. Eu vou a este país fazer isto. E depois conheço o país. É isso. Olha, já estamos a ultrapassar muito aqui o tempo da conversa. Estava aqui a pensar se contava só uma última piada em Lost in Translation, só para acabarmos em bom, que foi uma amiga minha, esta é muito boa, estava no jantar com um casal e não sei o quê, e a senhora era muçulmana. E disseram, não sei o quê, Muslim. E ela, oh yes, Muslim, I love Muslim, I eat Muslim, every day for breakfast I eat Muslim. Passa aquelas piadas. Ela achava que era Wesley. Ela achava que era Wesley.
então está a jantar com a muçulmana. Não, I eat Muslim every day. E ela tipo, como assim you eat Muslim every day? É resolvida sexualmente também. Ótimo. Esta foi muito boa. Era só para acabar aqui com uma lefada de ar fresco. E Ângelo, só tenho mais uma pergunta para ti, que é a última de sempre. Foi muito curto. Não, a última pergunta é, pronto, antes de passarmos à parte dos patrões, em que nós vamos fazer aqui uma pequena, vamos usar os nossos talentos enquanto atores para ler um bonito texto, portanto... Fazer uma performance. Fazer uma pequena performance, patrões, aproveitem. Ângelo, então, antes de acabarmos, e porque como tu viajas muito e andas sempre mexer lá as costas, para melhorar essas tuas dores nas costas, eu tenho um presente para ti, que é um Shakti Mate, e então, garanto que isto alivia mesmo nas dores nas costas e não só. Posso abrir? Podes abrir, claro. Sim, isto não é como nas novelas, não é tipo uma caixa vazia a fingir que tem alguma coisa lá dentro. Uma pizza. Mas é uma pizza vegan. Uma pizza pepperoni, não como isto? Como assim? E pronto, e sabes que também, antigamente, isto é baseado naquelas camas de pregos dos faquires que também usavam como elevação espiritual, portanto, também podes usar para meditar e para essas dores nas costas, que é para não andares tão cansado. Assim eu farei, será a primeira coisa que eu vou fazer quando chegar a casa. Pronto, a última pergunta de sempre é: qual é a tua ecológica de vida? E o que é ecológica? Ok. Qual é a minha lógica de vida? Ok. A tua lógica, a tua filosofia, o teu lema de vida? Ai, caramba, boa. Lembrar-me constantemente de que sou mortal e de que vou morrer. A máxima é memento mori, em latim. Isso ajuda-me muito. Nos últimos anos tem-me ajudado bastante. Olhar para a pessoa, para tudo, não é? Observar o prazo de validade que tudo tem, perceber que o que é material ou objetos tem uma validade, mesmo pessoas, porque, Vera, não quero fazer um spoiler, mas é provável que daqui a 50 anos nós já não estejamos cá e estaremos mortos, não é? O facto de eu saber que eu vou morrer e tu vais morrer, ajuda-me a aproveitar melhor o momento e a vivê-lo mais intensamente. Tento viver com esse pensamento. Boa. Não, é fixe, isso é tipo aproveitar, seize the moment mesmo. Certo. É pensar nisso. Por isso é que eu estou a fazer este podcast, pelo menos muito vou deixar um legado e vou deixar uma coisa que as pessoas vão poder ouvir. E acho que isso é importante. Obrigada, Ângelo. Muito obrigada pela tua presença. Obrigada.